A paz do Senhor, querido. Que o Espírito Santo continue movendo, impelindo, dirigindo e conduzindo a sua vida para a glória do nome eterno do nosso Deus, querido. A palavra do dia hoje está no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa é a palavra do dia, querido. Andar em espírito. Não se vê Deus com os olhos carnais. Não se vê Deus, o mover de Deus, a ação de Deus, com os olhos carnais. Não se sente, percebe Deus com os olhos carnais. É no Espírito que se percebe Deus. Por isso o tema dessa mensagem é no Espírito. Tudo que os salvos, tudo que o crente for fazer, tem que ser no Espírito. Caso contrário, não conseguimos atingir o coração de Deus. Então, tudo que formos fazer tem que ser no Espírito de Deus. Se fizermos no Espírito, as coisas darão certo. Paulo, através desse versículo, está dizendo: a única maneira de vencermos o mundo, o pecado e o diabo, é andarmos no Espírito. A única maneira de vencer a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, os desejos carnais, é andando no Espírito. Não tem outra forma, não tem outra possibilidade, não tem outra maneira de sentirmos, vermos Deus a não ser no seu Espírito. No Espírito. Após ter recebido o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Após ter recebido o Espírito Santo, o nascido de novo deve mover-se, atuar neste Espírito enquanto viver. Louvado seja Deus. Por quê, pastor? Porque somente no Espírito podemos adorar. Somente no Espírito nós podemos adorar. Não tem outra forma, não tem outra maneira de conseguirmos oferecer uma adoração sincera e verdadeira a Deus se não for no Espírito. Não. João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz assim: Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. Versículo 24. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, querido, a hora vem, e já é a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque ele procura tais que assim o adorem. Irmãos, isso é tremendo. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Halakandaribaceia. Horibikita labachuri klemasibalahasu. Está dizendo que somente no Espírito podemos adorar. Pode cantar, pode aplaudir, pode louvar, pode, mas se não for no Espírito, nada aceita. Pode ser um corinho, simples. Se for no Espírito, vai tocar o coração de Deus.
na sua grandeza, na sua glória, no seu poder, na sua eternidade. Ele é completo. Ele sente falta de quem o adore em espírito e em verdade aqui na terra. Porque lá no céu tem aqueles que o adoram eternamente em espírito e em verdade. Então, queridos, somente no espírito podemos adorar. Adorar no espírito não se limita apenas em ser alguém sério. O mundo também consegue isso. O mundo também consegue fazer isso. A adoração que não é oferecida no espírito não é aceita por Deus. Ela é apenas fogo estranho sobre o altar. Então, somente no espírito conseguimos tocar o oceano do coração de Deus. Somente no espírito conseguimos tocar a grandeza do amor e da misericórdia de Deus. Levíticos capítulo 10, versículo 1 diz assim: E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então, toda adoração, glorificação, louvor, que não é oferecida no Espírito, é fogo estranho. E se é fogo estranho, Deus rejeita. Ele não ordenou. Então, meu amado, somente no Espírito podemos adorar a Deus. A verdadeira adoração é no Espírito. Então, queridos, somente no Espírito nós podemos adorar. É por isso que Paulo diz: andai em Espírito. Deita no Espírito, acorda no Espírito, levanta no Espírito, toma decisões dirigido pelo Espírito Santo. Vamos ser mais felizes. Glorificado seja Deus. Segundo, no Espírito percebemos a voz de Deus. Querido, é impossível perceber a voz de Deus quem não está no Espírito. Quem não está no Espírito jamais vai perceber a voz de Deus. É somente no Espírito que se percebe a voz de Deus, que se ouve a voz de Deus, que entende a voz de Deus. Viajando por esse Brasil, tantas igrejas, eu fico pensando e percebendo. Às vezes as pessoas não ouvem a voz de Deus porque querem ouvir a voz de Deus na carne. Querem ouvir a voz de Deus sem orar. Querem ouvir a voz de Deus sem ter comunhão com o Espírito Santo. Querem ouvir a voz de Deus sem estar ligado. Querem ouvir a voz de Deus sem estar cheio do Espírito Santo. E não se ouve a voz de Deus com os ouvidos carnais. Se ouve a voz de Deus com os ouvidos espirituais. Temos um exemplo aqui na Sagrada Escritura, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, até o versículo 18. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. João está dizendo na ilha de Patmos. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo.
e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Esse é o Deus que fala. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Era Jesus. E o que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. João ouviu, mas não ouviu na carne a voz do Senhor. O versículo 10 diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele ouviu a voz de Deus no espírito. Ele fala algumas vezes: fui arrebatado em espírito, fui tomado em espírito, fui levado em espírito. E ouvi a voz de Deus no espírito que falava comigo, como a voz de muitas águas. Esse é o Deus que fala, é o Deus que responde, é o Deus que movimenta, é o Deus que nos dá direção, que fala. Ele quer falar contigo poderosamente, tremendamente. Mas só se percebe a voz de Deus no Espírito. No Espírito, João ouviu e viu tudo que há no céu e na terra, como descreveu em Apocalipse. No Espírito. É no Espírito, irmão. Seja mais espiritual. E Deus vai falar fortemente a sua vida e a sua alma. Becaturi balacheia. A voz de Deus nos renova. A voz de Deus nos restaura. A voz de Deus nos direciona. A voz de Deus nos alimenta. A voz de Deus nos edifica. A voz de Deus nos levanta. A voz de Deus nos ajuda. A voz de Deus é uma bússola para não errarmos o caminho. A voz de Deus cura. A voz de Deus batiza. A voz de Deus transforma. A voz de Deus liberta. A voz de Deus nos anima. A voz de Deus nos alimenta. A voz de Deus nos fortifica. A voz de Deus nos fortalece. A voz de Deus nos enche de esperança e graça. A voz de Deus é tudo para nós. Clame pela voz de Deus. Terceiro, no Espírito entendemos as coisas celestes. Ninguém vai entender as coisas de Deus na carne. Não. Ninguém vai entender as coisas de Deus na carne, não. Não. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Segundo Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas. Aleluia. Ele sabe quando Deus está falando. Ele sabe quando Deus está agindo. Ele sabe quando Deus está movendo. Ele sabe quando Deus chega. Ele sabe quando Deus sai. Ele sabe quando Deus está operando e falando. Nessa hora, eu sinto a presença de Deus. Sente ela também em nome de Jesus. No Espírito entendemos as coisas celestes, as coisas espirituais. É só no Espírito. Apocalipse capítulo 4, versículo 2. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. O céu tem porta. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, Jesus lá atrás, disse: sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado no Espírito. Não é na carne, não é no movimento de homens, não é na mente dos homens. É no Espírito. O tema da palavra é no Espírito.
Se tiver no Espírito, vai ouvir a voz de Deus. Se tiver no Espírito, vai adorar a Deus em espírito e em verdade. Se tiver no Espírito, vai ser arrebatado ao céu. Fui arrebatado no Espírito. E eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono de glória. Glorificado seja o que se assenta no trono. E os serafins, querubins, anjos, terra, inferno, tudo tem que se prostrar diante daquele que está sentado no trono, reconhecer sua grandeza, sua glória, sua majestade, sua santidade, sua perfeição, sua eternidade, sua grandeza, suas maravilhas. Glorificado seja o Deus da glória que está no trono. Deus disse para João aqui: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Somente no Espírito conseguimos perceber os tempos de Deus. Somente no Espírito entendemos as coisas celestiais, porque só Deus pode revelar as coisas celestiais. O seu Espírito que penetra as suas profundezas e mais ninguém. Amados, é tremendo isso, é glorioso. O livro de Apocalipse tem 4 grandes trechos e cada um deles inicia com: achei-me em espírito, ou transportou-me em espírito. De outro modo, os grandes mistérios não são compreendidos. Eis a razão porque é tão difícil compreender as coisas futuras. Tem que ser no Espírito. No Espírito. Somente no Espírito vamos entender as coisas celestiais. Você vai ver João falando: achei-me em espírito e fui arrebatado no Espírito e fui levado em espírito, transportou-me em espírito. Alaxúria. Apocalipse 1:10, ele diz: e fui arrebatado em espírito. Apocalipse 4:2, ele diz: e logo fui arrebatado no Espírito. Apocalipse 17, versículo 3, e achei-me em Espírito. Apocalipse 21:10, João diz: e fui tomado em Espírito. E Deus lhe revelou as suas grandezas em Espírito, no Espírito. Se não tiver no Espírito, não vai entender a chamada, não vai entender o caminho, não vai entender o processo, não vai entender os projetos, não vai entender as dificuldades. Mas quem está no Espírito está glorificando e exaltando a Deus, porque está entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Quem está no Espírito glorifica a Deus comigo aí agora. Segundo Coríntios, capítulo 12. Versículo 4, olha o que diz a palavra, é forte. Segundo Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. Paulo está dizendo, quando ele foi ao terceiro céu, ele estava dizendo: estava falando dele, mas ele era muito simples, humilde, então ele diz: foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis. Inefável é que não se pode expressar por palavras humanas, não se pode expressar através de um dicionário, não se pode exprimir por palavras de homens. É o que Deus tem reservado para mim, para você, para nós. Que ao homem não é lícito falar ainda. É coisa grande, é coisa linda, é coisa perfeita que Deus tem reservado aos salvos. É no Espírito, meu irmão. Se encha do Espírito, ande no Espírito, fale no Espírito, se mova no Espírito,
almoça no Espírito, deita no Espírito, vai trabalhar no Espírito, vai pregar no Espírito, vai cantar no Espírito. É diferente quando é no Espírito. Alaxéia, canto, ribalai. No Espírito vem o poder de Deus ao encontro da impossibilidade humana. No Espírito vem o poder de Deus ao encontro da impossibilidade humana. Lembra de Ezequiel, no capítulo 37? Quando Deus diz, pode esses vales, esses ossos voltar a viver? Ele disse, Senhor, eu não sei. Mas tu sabes todas as coisas. Eu não sei, mas tu sabes de todas as coisas. Eu e você não sabemos de nada, de quase nada, mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o processo, Ele sabe por que Ele está te levando por esses caminhos. Ele sabe o porquê das dificuldades. Ele sabe o porquê Ele mudou a rota. Ele sabe. Glorificado seja o Deus que sabe o que está fazendo comigo e contigo com a nossa chamada. Ele diz, eu não sei. Versículo 7 de Ezequiel 37, Deus deu uma ordem. No versículo de número 6, e porei nervos sobre vós e farei crescer carne, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, Ezequiel diz, então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Alaxebalai. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. No Espírito vem o poder de Deus ao encontro das impossibilidades humanas. Ezequiel diz, para mim é impossível. Eu não posso fazer nada disso. Deus diz, mas profetiza porque eu posso. Aleluia. Você não pode, eu não posso. Você não tem, eu não tenho. Você não muda, você não faz a diferença. Mas Deus, através do seu Espírito, faz toda a diferença e muda a história. Alaxori clama. Bendito seja Deus. Quinto, no Espírito o crente experimenta o consolo divino. No Espírito crente, ele experimenta o consolo divino. Atos capítulo 20, versículo 22 ao 24 diz assim, e agora eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. No Espírito o crente experimenta o consolo divino. Ele diz, estou eu ligado pelo Espírito e vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. A não ser o que o Espírito Santo me revela e fala que o que me aguarda é açoite e prisões. Essa é para os missionários, pregadores, pastores. Escuta essa. Nós queremos ir a lugares onde nós já recebemos as notícias que lá vai ser bom. Lá vai o povo vai festejar, o fogo vai cair. Lá vai ter oferta gorda. Lá vai ter carro para nos levar. Lá vai ter hotel 5 estrelas. Nós queremos ouvir isso hoje. Mas o Espírito Santo revelava para Paulo,
O que te aguarda é açoite e prisões. Mas mesmo assim ele diz, eu irei. Eu irei. Em nada tem a minha vida por preciosa. Olicabaxéia. O Espírito Santo apodera de mim essa unção, essa palavra. Para que eu também em nada venha ter a minha vida por preciosa. Contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para dar testemunho do Evangelho da graça. É forte, irmão. É por isso que Paulo escreveu 13 cartas. Foi ao terceiro céu. É por isso que Paulo batia no peito e diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Ou morrer é ganho e viver é Cristo. Aleluia. E para encerrar, amado, todo o nosso serviço deve ser feito no Espírito do Senhor. Tudo que é feito fora do Espírito é rejeitado. Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Todo nosso serviço deve ser feito no Espírito. Vale mais uma pregação no Espírito do que 1000 fora do Espírito. Vale mais um louvor no Espírito do que 10.000 louvor fora do Espírito. Vale mais um gesto cheio do Espírito Santo do que 1000 gestos fora do Espírito Santo. Vale mais uma palavra feia, cheia e no Espírito do que 1000 palavras bonitas que não vai transformar ninguém. No Espírito. Você deve andar, falar, agir, deitar, dormir, comer no Espírito. Essa é a palavra de Deus. Essa é a mensagem para a minha alma e para a sua. E que o Espírito Santo te enche, continua te conduzindo, te dirigindo, te orientando, te sustentando, te segurando, te agraciando, te movendo, te impelindo, te moldando dia após dia, até você cumprir o que Ele determinou para você cumprir. Deus te abençoe, querido. Que o Deus te abençoe da glória. E que você continue no Espírito de Deus. Você vai ser bem-sucedido e vai ganhar muitas almas e a obra vai ser feita. Deus te abençoe. Abraço!